Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre partição de um número natural, uma partição não ordenada, né? Aí a gente tem a definição bonitinha do que é partição, né? Que são as soluções dessa equação aí, mas no fundo partição é a gente saber de quantas maneiras a gente pode dividir um número n em N partes, inclusive algumas partes vazias, né? Então aí a gente tem o exemplo do número 3, que está partido em 3 partes, e aí a gente vê que pode ser 0 mais 0 mais 3, 0 mais 3 mais 0, e vocês veem que essas partições não são ordenadas, né? A gente começa com 0 e termina com 3, ou pode começar com 3 e terminar com 0, então não existe ordenação aí. Bom, então vamos calcular quantas partições não ordenadas tem o número 4, tá? A gente começa pondo o dobro de 4 em número de asteriscos, então a gente coloca 8 asteriscos aí. Esses 8 asteriscos têm entre eles 7 espaços, né? E agora a gente vai colocar 3 barrinhas inclinadas aí, separando os asteriscos. Aí no exemplo a gente vê que a primeira parte ficou com um asterisco, a segunda parte ficou com 4 asteriscos, e a terceira parte com 2 asteriscos, e a quarta com um asterisco. Então a gente tem o seguinte, nessa escolha, 1 mais 4 mais 2 mais 1 é igual a 8. Mas a gente não quer uma soma que dê 8, né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer é uma soma que dê 4. Então como é que a gente faz? A gente tira 1 de cada uma dessas parcelas e aí a soma 0 mais 3 mais 1 mais 0 dá 4. A gente coloca o dobro de asteriscos para poder incluir o zero como uma solução aí, tá? Então a gente vê que dos 7 espaços possíveis, a gente tinha que escolher 3 espaços, e não interessa a ordem que a gente escolher esses 3 espaços, né? Então, o número de partições não ordenadas de 4 seria a combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. E, de uma forma geral, o número de partições não ordenadas de um número qualquer n seria a combinação de 2n-1 elementos tomados n-1 a n-1. Bom, gente, agora a gente vai entrar num campo meio pedregoso aí, né? Que são as partições ordenadas. Uma partição ordenada de um número é uma partição em que a gente começa com um número, né? E depois os próximos números ou vão crescendo ou vão ficando iguais aos anteriores, tá? Então a gente viu que uma partição não ordenada de 3, o número delas dá 10, mas a partição ordenada de 3 são só 3, tá? Então a gente vê aí que a gente tem que começar de um número e o próximo tem que crescer ou ficar igual. Por exemplo, aí no caso do 3, 0 mais 0 mais 3, 0 mais 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1. Então, as partições ordenadas realmente são um grande problema para os matemáticos. Até onde eu sei, né? Não existe nenhuma fórmula simples, exata, direta e fechada para calcular P de n.
E é muito difícil atacar esse problema, tá, gente? Vocês podem tentar aí, que é realmente difícil saber quantas partições ordenadas tem um determinado número. Vamos analisar aqui um exemplo bem simples, digamos o número 10. Uma solução para a partição ordenada dele seria 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 é igual a 10. Então a gente pode escrever assim: 4 vezes o 0, mais 3 vezes o 1, mais 2 vezes o 2, mais 1 vezes o 3, mais 0 vezes o 4, mais 0 vezes o 5, 0,6, 0,7, 0,9, 0,10. Então a gente vê que o que interessa na partição é quantas vezes cada número vai aparecer. Por exemplo, acima aí, o 0 apareceu 4 vezes, o 1 apareceu 3 vezes, o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu uma vez e os outros nem apareceram, né? A gente percebe então que essas partições ordenadas é como se fosse uma equação do tipo 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 mais 3 vezes x3 mais tal, n vezes xn igual a n, onde esses x1, x2, x3 seriam todas as incógnitas, né? E calcular quantas partições tem o número n seria a gente contar quantas soluções essa nova equação aí tem, né? E essa nova equação, na verdade, não ajuda muito, porque ainda também não se sabe calcular quantas soluções ela teria, tá? Então, o Euler pegou essa equação, essa nova equação, né? E fez o seguinte. Então, o Euler definiu A1, A2, A3, A4, A5 da seguinte maneira. Ele usou como expoentes os valores que a primeira parcela dessa nova equação podia assumir, né? A primeira parcela pode ser 1, 2, 3, 4, tá? O A2, ele pegou os valores que a segunda parcela pode assumir, 2, 4, 6, 8, e o A3 como expoentes, os valores que a terceira parcela pode assumir, tá? Que são 3, 6, 9, 12, né? Quando a gente faz a multiplicação de A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4, vezes A5 tal, então o produto vai dar as somas dos expoentes. Então a gente tem uma nova função g de x que pode ser definida como P0 de x elevado a zero mais as partições de 1 vezes x elevado a 1 mais as partições de 2 vezes x ao quadrado mais as partições de 3 vezes x ao cubo, por causa desse fenômeno de que quando a gente multiplica, na verdade a gente soma os expoentes. Então, se a gente fizer no braço, na força bruta, a multiplicação, 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, que multiplica 1 mais x ao quadrado mais x a quarta mais x a sexta, que multiplica 1 mais x ao cubo mais x a sexta mais x a nona, a gente vai obter o seguinte produto: 1 mais x mais 2x ao quadrado mais 3x ao cubo mais 5x à quarta mais 7x à quinta mais 11x à sexta. E aí a gente pode concluir então que cada um dos coeficientes é uma partição. Então, por exemplo, a partição de 0 dá 1, a partição de 1 dá 1,
o número de partições de 2 dá 2, o número de partições de 3 dá 3, o número de partições de 4 dá 5, o número de partições de 5 dá 7, o número de partições de 6 dá 11, tá? Que são os coeficientes desse produto que a gente fez no braço aí. É muito cansativo fazer isso no braço, né? Então, o Ramanujan, ele descobriu uma fórmula aproximada para as partições de n, que é essa daí. As partições de n são aproximadamente e elevado a π, raiz de 2n sobre 3, sobre 4n sobre raiz, vezes raiz de 3. Para n igual a 10, essa fórmula dá 48. O correto seria 42. Para n igual a 7, essa fórmula dá 18. O correto seria 15. Para n igual a 100 dá 199 milhões. O correto seria, na verdade, 190 milhões aproximadamente. Gente, ninguém merece fazer essa multiplicação no braço, né? Então vamos tentar fazer aqui uma gambiarra, né? Para a gente fazer com que a calculadora calcule isso para a gente, tá? O que se pede é que a calculadora tenha muitos dígitos, né? Nós vamos calcular o P de 7. A fórmula do Ramanujan diz que P de 7 é igual a 18. 18 tem duas casas decimais. Então, nós vamos começar com duas casas para o valor de x. Vocês se lembram que lá em cima a gente viu que o A1 é 1 sobre 1 menos x, que o A2 é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, tá? Então, a gente vai calcular com o valor de x igual a 0,01, tá? Porque tem duas casas. E aí, na calculadora, a gente faz esse produto. 1 sobre 1 menos 0,01 vezes 1 sobre 1 menos 0,01 ao quadrado, vezes tal, 1 sobre 1 menos 0,01 elevado à sétima. Né? E aí, a gente faz esse produto e a gente obtém esse número aí, ó. 1,01, 02, 03, 05, 07, 11, 15, 21, 28 tal. Daí a gente já pode concluir que o P de 0 é igual a 1, que é o número que está antes da vírgula aí desse numerão. O P de 1 é 0,1, que são as duas primeiras casas decimais desse numerão. A gente pode concluir que o P de 2 é 0,2, o P de 3 é 0,3, o P de 4 é 0,5, o P de 6 é 11, o P de 7 é 15, e o P de 8 a gente não pode concluir que seja 21, não, porque a gente só foi até 0,01 elevado à sétima. Na verdade, o P de 8 é 22, né? Então, é uma maneira da gente conseguir driblar um pouco aí essa equação, né? Bom, gente, isso daí é uma gambiarra que, na verdade, dá para a gente calcular P de n para qualquer valor de n, né? O problema é a calculadora, né? Digamos, por exemplo, que a gente fosse calcular P de 100, né? A gente faria o seguinte: por Ramanujan, pela fórmula, né, a gente chegaria à conclusão que P de 100 é 199 milhões, que são 9 casas decimais. Então, a gente começaria aquele nosso produto por 1 sobre 1 menos 0,9 casas decimais. E a gente iria até 1 sobre 1 menos 9 casas decimais, o 1 elevado à centésima potência, né?
só por curiosidade, isso ia exigir da calculadora 900 casas decimais, né? Teria uma vantagem que a gente conseguiria fazer uma tabela de P de N de 1 até 100, né? E também não seria muito difícil a gente programar em algum computador que tivesse 900 casas decimais, né? Era só usar aquele negócio de 1 sobre 1 menos x vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado, etc, etc. Tá bom então, gente. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Fiquem agora com uma maneira mais elegante de se calcular P de N, mas como é que a gente vai calcular a derivada ou as derivadas dessa função? Esse é que é o problema.